segunda-feira nós recebemos aqui no Capital Entrevista o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim. E convidamos o conselheiro Antônio Joaquim porque lemos na semana passada uma declaração muito pertinente do conselheiro com relação a essa crise econômica brasileira que está influindo na receita dos estados e municípios. Nós já temos 5 estados no Brasil que estão atrasando pagamentos de salários e alguns municípios brasileiros que também correm o risco de atrasar salários. E como é que ficaria isso diante da lei de responsabilidade fiscal? Era mais ou menos esse o debate que o senhor levantava na entrevista concedida para a imprensa de Mato Grosso. Que avaliação o Tribunal de Contas está fazendo com essa crise? Quais as providências a serem tomadas na orientação aos municípios? Bom dia, conselheiro, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, parabéns pelo programa aí, que eu tenho o prazer de participar pela primeira vez, mas já o conheço diariamente. Olha, esse é um assunto nacional, quer dizer, a crise é realmente do país. Semana passada eu estava em São Paulo e testemunhei uma reunião no Tribunal de Contas do Estado com a presidente do tribunal, com os municípios paulistas, que é o estado mais rico do Brasil, mas vivendo o mesmo problema que existe em Mato Grosso. Esse assunto foi provocado pelo prefeito Neurilan, presidente da que está nos cobrando um encaminhamento, um debate sobre esse assunto. Porque, veja bem, quem faz as leis é o Congresso. Então, o tribunal tem o dever de fazer com que a lei seja cumprida. Mas, por outro lado, os tribunais de contas é um tribunal administrativo, que exatamente por ser um tribunal de contas que julga contas, ele não tem o mesmo perfil legalista do que o Poder Judiciário. Então, você tem no Tribunal de Contas uma diferença muito grande do Poder Judiciário, que é o poder de agir por ofício. Um juiz não pode fazer isso, um conselheiro pode. Você pode acionar o prefeito para complementar informações em busca da verdade real. Quer dizer, é diferente da justiça, que o juiz só se manifesta em cima dos autos. No Tribunal de Contas não, você pode buscar a verdade real. Nesse caso, é evidente que existe um problema. A lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser respeitada, mas tanto que o Brasil, antes de 2000, antes da lei de responsabilidade fiscal, era uma farra, era uma irresponsabilidade total na administração pública. Prefeitos ou governadores que perdiam eleições aumentavam os salários no último mês, enfim, deixavam contas impagáveis. Portanto, a lei, ela é perfeita, não vamos descaracterizar a lei, não. Ela tem, eu costumo dizer que no Brasil existe a gestão pública antes da lei de responsabilidade fiscal e depois da lei de responsabilidade fiscal, como se fosse antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, no fato real, no mundo real, que eu tenho discutido muito, que o tribunal precisa trabalhar muito em cima também do mundo real, porque o que importa é o serviço público oferecido ao cidadão, nós temos que reconhecer que o problema está aí colocado. A lei prevê que quando você tem dificuldades de renda, de receita, você tem que tomar algumas atitudes, nesse caso do limite de gasto com o pessoal. Quais são as atitudes? Diminuir cargos de confiança, diminuir o gasto naquilo que a lei elenca lá uma série de atividades. Diminuir despesas internas com a máquina. Mas se você faz isso, e mesmo assim você tem problema em relação à receita corrente líquida, porque é percentual, então essa é uma situação que você tem que encontrar um caminho. O ideal seria o Congresso numa legislação, vamos dizer, com velocidade, criar um mecanismo provisório de aceitar situações comprovadamente que, mesmo tomando as decisões que a lei prevê, ainda assim insere na ilegalidade de não cumprir os 54%. Porque isso não é tão simples, isso gera a possibilidade do Ministério Público entrar com uma ação de improbidade contra o gestor. Na hora que está caracterizado pelo tribunal, ele pode pegar aquele relatório, aquele voto do tribunal e abrir uma ação contra o prefeito. Então, eu acho que precisa envolver o Ministério Público, e o prefeito Neurilan está também tentando envolver o Ministério Público, e chegarmos a alguma coisa racional, tipo assim, o prefeito ou gestor que tomou todas
das providências. E mesmo em virtude da queda registrada, comprovada da Receita, fala assim 30% ao mês, está caindo, do FPM, que basicamente as receitas do município é o FPM. De alguns municípios, eu conversei aqui com o Neurilan, ele me disse, por exemplo, que no município que ele governa, praticamente 90%. não há receita nenhuma de exatamente de ISS e IPTU. Exatamente. Então, nessas circunstâncias, é necessário a gente enfrentar o problema. Quer dizer, eu volto a dizer, o ideal é o Congresso ter agilidade, que você não pode esperar isso do Congresso. A lei de licitações tem 15, 17 anos lá para ser votada, nunca foi. As reformas que eram para ser votadas aí ao longo desses últimos 20 anos também não foram. Então eu acho assim, que não é impossível, do ponto de vista de conversação responsável, você sentar Ministério Público, Tribunal de Contas, a Associação de Municípios, Governo do Estado, e encontrar um mecanismo de aceitação em cima de um termo de referência, depois de identificados que o gestor, mesmo tomando as medidas que são obrigados, que ele tem a obrigação de tomar quando há essa dificuldade, mesmo assim ele está incidindo numa ilegalidade em cima do limite de 54%, o tribunal tem que ter razoabilidade e junto com o Ministério Público e entender que você não pode penalizar uma situação como essa. Só explicando para o ouvinte da capital, quando o senhor diz o limite de 54% é porque esse é o máximo de gasto com o servidor público, é isso? Em relação à receita corrente líquida, porque que a receita é efetivamente disponível para o gestor. Então é isso que está consignado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma coisa muito boa. Antes da lei existia prefeituras que gastavam 80%, 90% da sua renda com salário. Quer dizer, qual é a utilidade numa prefeitura que gasta 70%, 80% com salário? O governo Dante assumiu gastando 126% do que é arrecadado. Aí já era do orçamento. Do orçamento. Era 1,2% do orçamento, né? Então é pior, porque não é só sobre a receita corrente líquida. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma ideia fantástica para um país como o nosso, que vivia uma baderna administrativa. Agora, conselheiro, tudo isso está acontecendo com a penalização dos municípios brasileiros, inclusive com a possibilidade real de criminalização de gestores municipais, porque a Dilma não cumpriu com a lei de responsabilidade fiscal, porque a presidente deu pedalada lá, porque qual que é o princípio maior da lei de responsabilidade fiscal? Não se pode gastar mais do que arrecada. É verdade. E pela primeira vez o governo brasileiro encaminha um orçamento com déficit de 35 bilhões. Mas a pedalada é anterior a isso. É anterior, né? Mas a pedalada está consignada mesmo. Por que é a pedalada? A pedalada é que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES pagaram para o governo, bancaram para o governo, em torno de 50 bilhões de pagamentos que não foram consignados no balanço, referente aos programas Bolsa Família, Seguro-Desemprego, uma parte do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, então isso não foi consignado. Quando forem identificar, o governo não tinha pago os bancos, e os bancos pagaram os programas. Então, o governo ficou devendo para os Hoje a Caixa Econômica Federal está publicamente cobrando o governo. Exatamente. Então, assim, não há o que se discutir. A pedalada é uma verdade. Então, e agora, o orçamento com déficit mostra o quê? Que nada é de graça. Tudo que se gasta mais vai criando rombo na sua casa, no seu salário. Então, o governo teve estrategicamente, nesse ponto específico, a honestidade de mandar, olha, tem um rombo que eu fiz, eu sou culpado, mas tá aí. Entendeu? Então agora é criar soluções. Ele queria que o Congresso resolvesse o problema e dissesse, não, corta aqui e acolá. E o Congresso está se negando a isso com razão. Quem tem que falar o que vai cortar é o Poder Executivo. Há alguma iniciativa por parte do Tribunal de Contas para tentar conversar com a Associação dos Municípios, com os municípios reunidos, no sentido de criar alternativas, de Mato Grosso oferecer alternativas para esse debate? O prefeito Neurilan nos procura semanalmente e na quinta-feira nós conversamos. A ideia eu até sugeri a ele que nós sentássemos junto com o Ministério Público. Eu acho que é preciso ampliar esse debate com o Ministério Público
Eu não vejo nada impossível em relação a você. O senhor defende alguma tese já, assim, aumentar, por exemplo, o limite prudencial de 54%? Não, isso não é defende tese nenhuma. Isso é impossível para nós. Isso é tese só para o Congresso? Só para o Congresso. Nós não temos essa governabilidade. É só o Congresso para mudar a lei federal. Então, como o Congresso não tem essa agilidade, eu defendo o seguinte, que nós temos que enfrentar o problema. Então, volto a dizer, cumprido todas aquelas exigências que a lei prevê, e mesmo assim o gestor ainda está incidindo numa ilegalidade, nós temos que encontrar um mecanismo que dê um termo de referência, alguma coisa, para considerar que isso, eu sou muito do mundo real. Você está vendo que o sujeito fez tudo que a lei previa e mesmo assim, em razão da queda acentuada da receita, não resolveu. A gente precisa avaliar isso, pelo menos como um termo de referência, para que você não penalize o sujeito. Você não pode ter sangue na boca e penalizar por penalizar. Agora, o cara que não tomou o gestor que não tomou nenhuma atitude e as coisas foram piorando, esse realmente tem que ser, vamos dizer assim, penalizado, porque ele foi responsável em não agir, não tomar qualquer tipo de atitude. O que salta aos olhos da população do Brasil são gastos com poder legislativo, por exemplo. Isso também está fora da alçada do que pode fazer o poder executivo, não está? Olha, por exemplo, no Brasil inteiro tem lutas por redução de salários de vereadores, que eu acho algumas delas corretas, outras bastante populistas, mas tem essas lutas no Brasil inteiro. Se isso ocorresse em nível municipal, isso não influenciaria em nada na questão do gasto público diante da lei de responsabilidade fiscal? Claro que influencia, porque veja bem, os limites da lei de responsabilidade fiscal é em relação ao máximo, mas não tem o mínimo. Você não é obrigado a gastar o máximo de 54% no Poder Executivo e 6% no Legislativo. Então, o mínimo pode ser. Eu conheço prefeituras que gastam 32%, 35%, ao invés de 54%. Então, agora, isso é discutido aonde, Antero? É que eu tenho batido muito nesses cursos que nós temos de capacitação de gestores, inclusive o curso que nós temos, chamado Democracia Ativa, de capacitação de vereadores. As leis orçamentárias é o momento adequado, democrático, se debater tudo isso. E o que acontece, na verdade, de 80% dos vereadores, como deputado, eu fui deputado também do Congresso, da Câmara e aqui da Assembleia, 80% dos parlamentares ignoram esse debate. Se você imagina se o parlamento, a grande maioria ignora, imagina a população. Então eu tenho lutado, discutido da necessidade dos vereadores participarem do debate do orçamento e chamando também a sociedade para discutir exatamente essas questões de salário, de o que vai se gastar com o legislativo, dá para tirar um pedaço e colocar em outra área. É tudo isto que se discute no orçamento. É o pulmão da gestão pública. Tá, são 7h49, nós vamos a um rápido intervalo e depois a gente volta conversando com o conselheiro Antônio Joaquim, exatamente se o Tribunal de Contas está ou não propondo esse curso para os vereadores em Mato Grosso. Um instante só. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. A todo momento, extraímos recursos da natureza. Da madeira construímos móveis, casas. Dos rios, retiramos água, alimentos e a nossa energia. Do solo, o sustento. Mas é preciso ter consciência para evitar o desmatamento e a poluição. Porque se destruímos a natureza, destruímos a nós mesmos. Preservar a natureza é preservar a própria pele. Seja consciente. Preserve. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Dia 26 de setembro, você vai curtir a edição VIP da festa mais deliciosa de Cuiabá. Não adianta chegar, ficar de cara feia. Peixada do Velhinho 2015 é no Cirá. Dia 26 de setembro, festa all inclusive, com o tradicional buffet de peixes do Velhinho, cerveja, água, refrigerantes e caipirosca. Atrações, grupo Tô Te Querendo, Denner e Douglas e participação
participação especial de Bruno e Vinícius. Peixada do Velhinho, dia 26 de setembro, no Cirá. Informações pelo telefone 3611-9900. Ingressos antecipados e limitados na Casa de Festas. Apoio a Cria Eventos e Assessoria Publicitária. Promoção. Os artistas estão chegando. Capital. E para você que é fã, eles contam tudo em um papo descontraído. Muita música e diversão garantida. Estúdio Show. Opa, estamos aqui no Estúdio Show, que maravilha. Olha, muitos artistas estão passando pelo Estúdio Show, contando um pouquinho da sua história e hoje... Estúdio Show. Todos os finais de semana, sempre com um artista exclusivo. Todo sábado às 6 da tarde. Estúdio Show. Capital FM. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. E nós estamos entrevistando aqui no Capital Entrevista o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim. E perguntávamos antes do intervalo exatamente sobre esse custo de formação dos vereadores e dos gestores municipais. Isso já está ocorrendo? Como é que tem sido a participação das câmaras municipais nesses cursos? Muito boa. Nós já estamos na terceira edição do programa chamado Democracia Ativa, onde nós convidamos as câmaras municipais, em torno de 5, 6 câmaras por vez, para nós passarmos o dia inteiro fazendo uma capacitação dos vereadores em 3 assuntos importantíssimos. O primeiro, como eu estava dizendo, é a questão das políticas públicas que estão na discussão do orçamento. É fundamental que o vereador entenda bem isso e participe do debate do orçamento, porque é a essência da gestão pública. O segundo é a questão da lei da transparência, que é uma lei fantástica, mas a perversidade é que não tem 20% dos municípios cumprindo a lei. Então é preciso que os vereadores fiscalizem, nos ajudem a fiscalizar para que ela seja cumprida. E o terceiro é a diferença fundamental entre contas de gestão e de governo. Portanto, nós compartilhamos com o Poder Legislativo essa obrigação de fiscalizar o Executivo. Então, é preciso a gente ter essa sintonia. E no caso dos gestores prefeitos, nós temos um programa chamado Gestão Eficaz, que eu vou estar agora quarta-feira de manhã em Aripuanã, que tem 8 anos, que nós passamos 2 dias capacitando secretários, prefeitos, presidente de câmaras também, todos os gestores nessa questão das leis da gestão pública. E qual que é uma programação como essa que vai acontecer em Aripuanã, por exemplo? Qual que é a programação? Tem palestras, especialistas em gestão pública? Nossos auditores. E debate? Nossos debates também. Nossos auditores promovem palestras sobre as questões importantes para a gestão pública, licitações, contratos, tudo aquilo que interessa a gestão pública. E aí pega o exemplo, vai para Aripuanã e pega a fotografia lá da região? Não, esses encontros são regionais. Esses encontros no Aripuanã nós estamos reunindo 10 municípios. Já aconteceu em Sorriso, já aconteceu em Barra do Garça. Pois é, mas aí os auditores vão falar sobre fatos concretos que estão acontecendo naquela região, vão falar só teoricamente. Do ponto de vista do conceito das leis. Então você está ali naquele momento não como auditor. O tribunal não está ali como fiscal, está ali como educador, como orientador. Então são 2 dias de palestras técnicas. Faz uma abertura e depois ficam a quinta e sexta, no caso de Aripuanã, quarta e quinta-feira, ficaram 2 dias debatendo com os gestores. E além de fazer a palestra, você tira dúvidas. E aí, no debate aparecem muitas dúvidas que são colocadas e os nossos auditores tiram essas dúvidas. O Tribunal de Contas tem utilizado instrumentos modernos, como por exemplo o Aplique, né? Que é a obrigação da prefeitura, obrigação do estado colocar as informações do gasto à medida que vai ocorrendo, e aí o Tribunal de Contas fica sabendo realmente como que está acontecendo o gasto real no estado de Mato Grosso. E como que é esse acompanhamento interno da parte do Tribunal de Contas? Na verdade, existe uma lei que não está sendo cumprida, que é uma lei, a lei 131, que o gasto tem que ser colocado online. O que entra e o que sai, o empenho da despesa
tem que estar colocada diariamente. Essa lei não está sendo cumprida na sua integridade. O Aplique é um sistema de balanço digital, não tem papel. Então, o tribunal coloca disponível no seu portal, como a prefeitura também deve disponibilizar no portal dela, os balancetes mensais. Mas o avanço é que isso seja diário. Tá, e está sendo cumprido com que frequência? O balancete mensal estão sendo cumpridos. Hoje é um cumprimento de 90%, atraso de 10%. Então, assim, em outubro, a população vai saber o que se gastou em setembro. Já sabe o que gastou em setembro. O tribunal sabe. Sabe. Tá, e a população está acostumada a visitar o site do tribunal para saber também? Olha, como é que educa a população para fazer esse acompanhamento? Olha, Antônio, nós temos nos preocupado muito com isso, com essa questão, e temos feito muitos treinamentos também com um cidadão, com um programa chamado Consciência Cidadã. Temos feito até cursos de capacitação de conselheiro de políticas públicas, conselheiro de saúde, educação. Nós temos um curso de 82 horas aulas feito pela Universidade Federal de Mato Grosso, via ensino à distância, para capacitar esses conselheiros. Tudo com esse objetivo dessas pessoas usarem as ferramentas que já existem, estão disponíveis no site do tribunal e que deve estar disponível também no site das prefeituras. Então nós estamos fazendo uma auditoria especial para identificar os 30 maiores municípios, qual é a situação da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Naqueles e a gente já sabe que a grande maioria não estão sendo cumpridos, nós vamos propor um termo de ajustamento de gestão para que seja cumprido num prazo de 120, de 180 dias, todos os dispositivos da legislação, senão nós vamos começar a multar, a penalizar. Tudo isso com o objetivo de divulgar e dar ao cidadão esta prática, ensinar ao cidadão essa prática dele entrar nos sites dos gestores para poder saber da vida da cidade e do estado. Conselheiro Antônio Joaquim, muito obrigado pela entrevista. O microfone da capital à sua disposição. Obrigado. Eu quero dizer que é muito importante essa questão da cidadania, né? Nós estamos agora, por exemplo, fazendo o nosso planejamento para o Tribunal de Contas é reconhecido no Brasil inteiro por isso. A gente está bem organizado, bem planejado. Estamos fazendo nesse momento o planejamento dos próximos 5 anos, de 2016 para 2021, focando na sociedade, focando no cidadão, nesse aspecto dessa preocupação que você coloca, da gente preparar o cidadão para cumprir também seus deveres e acompanhar a gestão pública da sua cidade, do seu estado, do seu país. Muito obrigado, um bom trabalho. Tá, muito obrigado ao conselheiro Antônio Joaquim do Tribunal de Contas do Estado. Em Cuiabá são 8 horas. A primeira hora do Jornal da Capital desta segunda-feira foi um oferecimento de Tauro Motos, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. 3051-2500. E nós vamos agora conversar novamente sobre trânsito com Dalila Rodrigues. A informação no rádio, Dalila. Antero, eu passo as informações do trânsito aqui da Avenida do CPA, onde o tráfego de veículos flui normalmente aqui próximo ao viaduto da Cefaz. Para os motoristas que vêm do centro da cidade, fazem o retorno pelo viaduto da Cefaz em direção ao centro político e administrativo, como também para quem vem do CPA, da região da Morada do Ouro, também sobe ali ao lado da Praça das Bandeiras, trânsito sem congestionamento